período de Quaresma, ele já foi um período de muita força, de jejum, e não se comia carne durante esses 40 dias. Ainda hoje a igreja católica, principalmente, incentiva muito que não se coma, que se faça esse jejum de carne durante os 40 dias. E aí como é que surge o carnaval? Aquela turma que ia participar dos 40 dias sem comer carne, aí fazia aquela farra antes, se empanturrava de carne, para depois entrar no jejum dos 40 dias. Com o tempo, o carnaval foi incorporando outras questões da cultura local e internacional. As músicas, as marchinhas, a festa foi ampliando e ampliou-se também no sentido de colocar as máscaras que têm muita origem na festa das máscaras em Viena, na Itália, e aí as máscaras passaram a fazer parte do imaginário cultural, da celebração do carnaval. As máscaras então surgem ali como aquela forma de mudar a nossa identidade, de mudar a identidade das pessoas, e aí as pessoas se fantasiam e incorporam verdadeiros personagens, seja nos sambódromos da vida, seja nos bailes de carnaval, elas incorporam ali verdadeiros personagens que modificam aquilo que elas são enquanto pessoa. Tem uma música muito famosa chamada Máscara Negra, que talvez você não conheça pelo título, mas é aquela música que fala do Arlequim que está chorando no meio da multidão por causa do amor de uma colombina que não liga para ele, mulher malvada. E aí tem também o Pierrot, que chama essa colombina para viver paixões de um carnaval passado, e a música diz mais ou menos assim, numa de suas partes: vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Na ideia de que quem vive o carnaval vive a permissividade, na ideia de uma ilusão, de uma vida sem limites, porque afinal de contas, os três personagens estão fantasiados, ou chorando por amor, ou querendo relembrar o passado, ou dando uma de mulher malvada, mas cada um vivendo a sua falta de limites, mudando a sua identidade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre máscaras e ilusões. Sim, esse é o título da nossa pregação de hoje: máscaras e ilusões. As máscaras aparecem tanto no carnaval quanto na vida real com duas finalidades. Uma, de me fazer parecer com quem eu não sou, criar em mim um personagem que representa algo que eu não sou ou que eu gostaria de ser, ou com a finalidade de negar quem eu sou, de me fazer aparentar, aliás, de esconder aquela pessoa que realmente eu sou. Sabe, na Bíblia, existem muitos homens e muitas mulheres que entraram nessa história de usar determinadas máscaras. Começando lá em Gênesis com Adão. Adão usou a máscara do cinismo. Quando olhou para Deus, ele em pecado, nu, aí diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste por companheira, quem me ofereceu a fruta e eu comi. Olha que cinismo, inocentezinho do Adão. A culpa não é minha, Senhor, é tua que me desse aquela companheira e ela que me induziu a pecado. A máscara do cinismo que me faz colocar a minha culpa nas outras pessoas, que cria a ilusão de que eu posso enganar a Deus ou de que eu posso enganar as pessoas ao meu redor. O filho dele, Caim, vestiu uma máscara terrível também. Vestiu a máscara da inveja. E quando o sacrifício de Abel, seu irmão mais novo, foi aceito por Deus, e o dele, o de Caim, foi rejeitado, ele abriu um diálogo com Deus, e Deus disse: Caim, se você fizer o bem, eu vou aceitar o teu sacrifício. Será que eu não aceitaria o teu sacrifício, caso você fizesse o bem? Faz o bem, que eu vou aceitar.
e aí que eu vou te abençoar. E aí ele faz o quê? Ao invés de fazer o bem que Deus propôs, ele veste a máscara da inveja, e como todo bom invejoso, ele se importa mais em fazer o mal a quem está bem, do que fazer o bem a si mesmo. E aí ele chama o irmão dele, vai lá, vamos até o campo comigo, e mata o próprio irmão, criando a ilusão de que prejudicar o outro pode aliviar o seu próprio sofrimento, ou fazer um bem a si mesmo. As máscaras foram sendo usadas. Noé também usou a máscara da bebida alcoólica, que tantos estão usando hoje por aí. Noé, depois de passar 40 dias e 40 noites dentro da arca, depois de tanta chuva, passa ainda mais um tempo esperando que a água desça. Quando a água desce, está em terra firme, Noé planta uma vinha, planta ali uvas, colhe aquelas uvas, fabrica vinho. Quando fabrica vinho, toma uma cachaça grande, se embriaga, trazendo vergonha e pecado para dentro de sua casa, criando a ilusão de que a bebida alcoólica pode ampliar a alegria ou ampliar os sentimentos. Tantas pessoas entram nesse tipo, tantas pessoas incorporam esse tipo de máscara, tantas pessoas incorporam esse tipo de ilusões. Muitos outros homens na Bíblia usaram máscaras que desagradaram a Deus. Jeroboão, o próprio Saul, Ananias e Safira, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja toda estava vendendo seus bens e colocando à disposição da comunidade, e ali ia ser partilhado, e Ananias e Safira venderam seus bens e trouxeram apenas a metade do dinheiro, e o apóstolo Pedro perguntou: Ananias e Safira, vocês estão realmente entregando tudo o que têm? E eles disseram: sim, estamos entregando tudo o que temos. Vestiram a máscara da ganância, e ali eles imaginaram que guardando para si, eles criaram uma ilusão de que guardando dinheiro para si, estavam trazendo bênção, quando na realidade trouxeram maldição sobre a vida deles. Jesus Cristo, olhando para todas essas pessoas que vestiram máscaras que o ofenderam, máscaras que afastaram essas pessoas de Deus, ele começa a usar um termo grego bastante conhecido na época. Ele começa a usar o termo hipokrinein. Hipokrinein eram os atores dos teatros, e a palavra hipokrinein quer dizer representar outra pessoa, fingir ser outra pessoa. E Jesus Cristo começa a usar essa identidade dos atores para representar uma falha muito grande diante de Deus. Ele começa a falar sobre pessoas, e aqueles atores usavam máscaras para representar a alegria e a tristeza, para negarem a sua própria identidade, ou para assumirem a identidade que eles gostariam de ter. Então o Senhor fez um discurso brilhante, que eu gostaria que vocês lessem comigo agora, no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus.
Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te somos gratos pela tua palavra, pela riqueza dos detalhes e dos ensinamentos que tu deixastes para nós por meio das Escrituras. E te pedimos, ó Pai, que neste momento o teu Espírito abra o nosso entendimento e penetre os nossos corações, para que possamos não apenas compreender, mas aplicar em nossas vidas a tua palavra. Vem, Senhor, faz a tua obra em nós, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, o teu Filho e nosso Senhor. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Jesus faz uma séria advertência, ali no meio de uma grande multidão, ele chama seus discípulos, e começa essa parte do discurso conversando mais intimamente com alguns discípulos, e faz uma séria advertência, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nessa parte do discurso de Jesus, eu retiro a seguinte mensagem: as máscaras que usamos inflam o nosso ego, mas não mudam a nossa realidade. Jesus usa duas palavras interessantes aí. A palavra hipocrisia, que eu já expliquei a vocês, a hipocrisia era a máscara que os atores usavam naquela época, mas ele usa aqui a palavra fermento. A palavra fermento, ele se refere para aquilo que incha, para aquilo que faz crescer. E ele diz que o fermento dos fariseus era a hipocrisia, eram as máscaras que eles usavam para mudar a sua identidade, para que eles fingissem que não eram aquilo que eles realmente eram, e para que eles fingissem ser aquilo que eles não eram. Os fariseus eram homens que se julgavam melhores do que todos, se julgavam mais sábios, mais dignos de honra, mais merecedores da glória da sociedade. Aqueles homens se achavam muito e tinham de si pensamentos mais elevados do que deveriam ter, por causa das máscaras que usavam, da falsa imagem que criavam de si mesmo. E sabe, a mentira era tão poderosa e se repetia tanto, que eles mesmos acreditavam que eles eram melhores. Às vezes nós incorporamos essas máscaras. Aliás, quando eu olho para a quantidade de personagens bíblicos que se apresenta com máscaras e falsidade diante de Deus, eu só posso chegar a uma conclusão, que todos nós, de alguma maneira, usamos máscaras que nos afastam de Deus, máscaras que inflam o nosso coração e que nos fazem pensar mais coisas mais elevadas a respeito de nós mesmos do que convém. Eu tenho a certeza absoluta de que, de alguma maneira, cada um de nós aqui tem suas máscaras que incham o seu ego, mas essas máscaras jamais poderão negar a nossa realidade. Que máscaras nós usamos? Vou dar alguns exemplos práticos. Primeiro, as máscaras do consumismo. Nós usamos roupas de grife, esperando ser mais aceitos dentro da sociedade.
Compramos carros de luxo, esperando que as pessoas reconheçam melhor a nossa grandeza. Compramos apartamentos em lugares nobres, esperando que todos reconheçam como somos ricos. E aí pensamos e colocamos lá no Facebook, né? Como eu estou bem. E aí eu quero mostrar a meu vizinho que meu carro é melhor do que o dele, que minha mobília é melhor do que a dele. Eu começo a criar imagens e muitas vezes nem posso pagar por essas coisas. Nessa onda do consumismo, um exemplo prático aconteceu essa semana. A Universidade Federal voltou às aulas essa semana que passou, e eu voltei a dar aulas em Bananeiras, e estava meio destreinado das viagens, então levei pouca roupa, esqueci da toalha, e cheguei lá, digo, cara, vou ter que comprar uma roupa lá em Solânia, senão eu não chego ao fim da semana. E aí subi, encontrei uma loja lá que tem a placa que é a minha cara, 50% de desconto. Eu digo, é aí que eu vou lá. Aí entrei, e ali no interior é engraçado, porque as pessoas pensam que todo professor universitário é rico, né? Então eu entrei, aí o cara, professor, tal, tem aqui a roupa para o senhor, não sei o que, aí está na moda, e me deu uma camisa lá de uma determinada marca, uma roupa degradê, com um corte muito bacana, não sei o que, aí eu vesti e tal, fiquei me achando na frente do espelho, né? Bonitão. Aí o cara perguntou, eu ainda dentro do provador, e aí, professor, ficou boa? Eu digo, ficou ótima, mas tem um defeito na etiqueta. Aí ele começou a rir, defeito na etiqueta, professor? Eu digo, meu filho, 300 conto não faz parte de minha realidade não, certo? Eu não posso comprar esse tipo de roupa. Aí saí, a gente ficou brincando por ali, conversando, e ele me mostrou outras roupas lá mais em conta, e eu conversando com ele, perguntei assim, diga uma coisa, vocês conseguem vender essas roupas mais caras aqui? Como é isso aqui? Ele fez, professor, por incrível que pareça, as roupas mais caras aqui são as que nós mais vendemos. E tem mais, professor, quem mais compra as roupas mais caras aqui é quem menos pode. Porque aqui em Solânia, ele dizendo, né? Aqui em Solânia, as pessoas acham que usar roupa de marca cara dá um status diferente. E eu fiquei pensando, isso não é diferente em nenhum lugar da sociedade comunista. Comunista não, consumista. Da sociedade consumista. A sociedade comunista eu disse comunista de novo? Estou ficando doido. A sociedade consumista, ela nos faz entender que nós seremos mais aceitos se entrarmos num padrão de consumo imposto. Ela nos faz entender que seremos mais amados se tivermos coisas e se mostrarmos que temos essas coisas. Essas coisas são apenas máscaras de uma vida irreal. Quando eu disse ao cara que não podia comprar uma camisa de R$300, ele disse, mas professor, o senhor pode dividir em até 10 vezes. Eu digo, continuo não podendo, meu filho. Não é uma questão de não poder pagar 10 prestações de 30 ou de não ter R$300 para pagar. É questão de ter outras prioridades, é questão de entender que minha vida não tem, o valor da minha vida não está medido nas marcas que eu uso. Mas nós criamos outros tipos de máscaras também. Às vezes fingimos ser maridos melhores do que somos. E aí saímos para o meio da rua com uma simpatia, como um casal feliz, e em casa estamos aos trancos e barrancos, nem dormimos mais juntos. Fingimos ser pais amáveis, e quando chegamos em casa não damos atenção para os nossos filhos. Fingimos ser esposas dedicadas, e quando chegamos dentro de casa, não damos atenção porque incorporamos esse universo feminista. Sabe, muitas máscaras tomam conta de nossas vidas. E aí, Jesus Cristo continua o seu discurso dizendo assim, mas não há nada que esteja oculto que não venha a ser descoberto. Não há nada que você diga em segredo, no sussurro dentro de sua casa, que não seja depois proclamado dos telhados.
É como se ele dissesse assim: ó, tua vida vai ser escancarada em algum momento no Facebook, porque não tem nada que você possa esconder. Você pode até esconder por muito tempo, você pode até usar uma máscara que possa enganar por muito tempo uma pessoa, ou por pouco tempo muitas pessoas, mas você não conseguirá enganar a todos durante muito tempo. Em alguma hora tuas máscaras cairão, e as pessoas verão quem é você, e esse momento será vergonhoso. Usar máscaras nos coloca em posição de risco. É como ficar aqui, ó. Eu posso cair a qualquer momento. E vou cair. As máscaras vão cair ou diante do homem ou diante de Deus. E em algum momento as pessoas vão ver quem eu sou. Sabe, meus irmãos, todos nós temos a tendência de criar imagens positivas demais a nosso respeito. Eu às vezes digo que quem está aqui em cima pregando, alguns que estão aí embaixo ouvindo, parece que pensam que nós somos anjos com asas escondidas. E eu digo assim, de longe, você pode até ver o herói, mas se você chegar perto, vai ver o pecador. Não quero ter imagem melhor do que a que me convém. Não quero usar máscaras, embora eu saiba e tenha consciência de que muitas vezes as uso. Uso para me proteger, uso para me inflar, uso para que o meu ego seja enaltecido, uso máscaras, porque sou pecador, igual a qualquer outro. Mas esse não é o desejo do meu Senhor. O desejo do meu Senhor é que eu tire cada máscara da minha vida, porque as máscaras me separam do meu Pai. As máscaras me separam de Deus. As máscaras me separam da verdade, porque elas apenas criam ilusões que em algum momento vão ser destruídas. Olhe para dentro de você e veja quais são as máscaras que você criou e por que você as criou. Olhe para dentro de você e pense nas máscaras que estão cobrindo a tua face, mas que nunca poderão mudar você, porque as máscaras podem enganar por um tempo, mas elas não mudam a tua realidade. Jesus continua no discurso, quando ele diz assim no versículo 4, eu lhes digo, meus amigos, deixa eu chamar a atenção para uma questão aqui. Nos evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm a mesma fonte. Nos evangelhos sinóticos, raramente nós encontramos Jesus utilizando a expressão meus amigos. Essa expressão é mais comum lá no livro de João. E João dá a entender que Jesus usava frequentemente essa expressão para demonstrar a sua amizade e o seu amor pelas pessoas. Mas nos evangelhos sinóticos, essa é uma das poucas vezes que ele usa. E ele usa para abrir uma parte do discurso em que ele vai dizer palavras duras, palavras muito duras, mas é como se ele estivesse dizendo assim, olha, porque eu lhe amo tanto, que eu preciso lhe dizer uma verdade, eu preciso que você entenda uma coisa, eu preciso que você escute o que eu tenho para lhe dizer agora, meu amigo, vou ser duro com você, porque eu te amo. Então ele diz assim, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Nesse trecho das Escrituras, eu aprendo que as máscaras que usamos não nos protegem da ira de Deus. Sabe, Jesus Cristo criou aqui um paralelo entre duas realidades. A realidade do meu desejo de agradar a sociedade humana e a contrapartida, a necessidade que eu tenho de agradar
a Deus por meio da minha espiritualidade. Queridos, presta atenção numa coisa. Jesus fala de pessoas que podem nos matar, mas não podem fazer nada depois de nos matar. Ele nos fala daquele que pode nos matar e lançar nossa alma no inferno. E ele diz que é esse segundo que nós devemos temer. E quando ele fala em temer, obviamente, ele não está falando em, como eu tenho medo de Deus. Ele está falando em ter medo de não estar perto de Deus. Ter medo de desagradar a esse Deus e de me afastar desse Deus. Sabe, todas as vezes que nós usamos máscaras, nós usamos essas máscaras para evitar a nossa morte social. Nós fingimos ser quem não somos para garimpar um pouco de atenção dentro da sociedade. Nós usamos roupas que às vezes nem podemos pagar por elas, que está lá pendurada num cartão, devendo lá no cartão, porque nós somos tendenciosos a querer agradar a sociedade que nos cerca. Nós temos medo da morte social, temos medo de ser rejeitados, temos medo de ser inferiorizados pelo vizinho, temos medo de ser menos do que o outro lá, temos medo de não parecermos à luz da sociedade como pessoas maravilhosas, e queremos parecer pessoas maravilhosas usando máscaras, fingindo que somos mais estudiosos do que somos mais inteligentes do que realmente somos, que somos mais ricos do que realmente somos, ou então mendigando, mostrando o que eu tenho, o que eu posso ter. E Jesus disse: não tenha medo da tua morte social, porque isso nada vale, isso passa. Tenha medo de quem pode te matar e lançar a tua alma no inferno. Jesus está sendo verdadeiramente duro, mas ele disse: meus amigos. Ele usa a palavra filéu, que representa o amor fraterno. Ele diz: eu amo vocês e por isso eu preciso que vocês entendam que todos os dias você vai ter que fazer uma escolha em sua vida. Ou você escolhe as máscaras que me afastam de você, ou você retira essas máscaras para que esteja perto de mim. Aqui a realidade que ele está colocando é dizer: todas as vezes que eu uso máscaras para choramingar pelo amor da sociedade, eu estou me afastando de Deus. Mas todas as vezes que eu me entrego e digo quem eu sou, eu estou me aproximando do Pai. Ele, em outras palavras, está dizendo: meu amigo, de alguma forma você vai morrer, e aí você tem que escolher a sua morte social ou a sua morte espiritual. Ou você usa as máscaras e escapa de sua morte social e morre espiritualmente, ou você retira as suas máscaras e corre o risco de morrer socialmente, mas encontrará a vida eterna ao lado do Pai. Escolha entre essas duas realidades. Entenda que as máscaras te afastam de Deus. Entenda que a máscara cria ilusão, e o que Deus quer com você é uma vida de verdade, uma vida de realidade, uma vida de realização espiritual e eterna. Sabe, Deus não tem nenhum interesse de mandar pessoas para o inferno. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 18, diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Deus não se agrada da morte do ímpio porque sabe que terá que lançar o ímpio no inferno. Mas o salmista nos ensina algo maravilhoso, nos ensina que Deus se alegra quando um justo vai para perto dele. Portanto, a escolha que Jesus Cristo coloca diante de nós é também guiada. É guiada num discurso retórico que nos dá a entender: meu filho, escolhe a vida, como diz lá em Deuteronômio 19, eu te ofereço a vida e a morte, eu ponho de ti
diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Sabe, queridos, Deus te quer junto. Deus nos quer junto deles. Mas as nossas máscaras atrapalham tudo. As nossas máscaras nos afastam de Deus. Nos conduzem para caminhos terríveis. As nossas máscaras são tentativa de esconder quem nós somos, ou de fingir que somos alguém melhor. Mas Paulo escreveu: de Deus não se zomba. Aquilo que você plantou, isso também colherá. Portanto, Jesus Cristo te chama para fazer mais uma vez eu te digo, Jesus Cristo te chama para escolher. Ou você morre socialmente, ou você morre espiritualmente. Mas não dá para levar as duas vidas, porque Ele também diz: quem comigo não junta, espalha, e não dá para viver em cima do muro. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu estou aqui, venha até a mim, vinde a mim vós que estáis cansados, é o que o Senhor nos diz. Ele abre as mãos, Ele abre os braços, para que chegamos perto dEle, mas de máscara não dá. Escolha que tipo de morte você quer ter, a morte social ou a morte espiritual. Vamos dar um pulo, e vamos ali no versículo 8, daqui a pouco a gente volta no 6 e 7, Jesus diz: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Dessa passagem eu aprendo que as máscaras que usamos não mudam quem somos, mas mudam a nossa relação com Deus. Quando eu uso máscaras, eu digo não ao meu Senhor. Quando eu uso máscaras, eu busco a aprovação da sociedade, como eu disse há pouco, e não de Deus. Porque máscara é mentira, e Deus abomina a mentira. Deus não quer que você finja. Deus não quer que você tente enganá-lo, como Adão o fez, como Jeroboão o fez, como Judas Iscariotes o fez, como Ananias e Safira o fizeram. Deus quer que você se apresente a Ele como você é. Ao retirar as suas máscaras, você confessa a Cristo. E aquele que usa máscara nega a Cristo. E Cristo cria um paralelo aqui entre esses dois tipos de pessoas. Ele fala sobre aqueles que o confessarão, porque esses que o confessarem, Cristo os confessará diante dos anjos de Deus. E ele fala sobre aqueles que os negará, porque estão com máscaras, fingindo ser quem não são. E eles serão negados diante dos anjos de Deus. Cristo fala aqui de pessoas que cometeram erros, e diz que aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E blasfemar contra o Espírito Santo significa ser impenitente, significa não reconhecer que é falho, que erra, significa não querer retirar suas máscaras, significa passar uma vida inteira optando pela ilusão no lugar da verdade, significa passar uma vida inteira tentando enganar a Deus, como se isso fosse possível, e para isso não há perdão, mas para aqueles que erraram no passado, existe perdão. Para todos nós que no passado falhamos com Cristo,
existe perdão para todos aqueles que tiraram as suas máscaras, sem esperar que elas caíssem por si mesmas. Para esses existem perdão. E Cristo continua dizendo que para nós que não usamos máscaras, todas as vezes que formos postos à prova, diante de tribunais sociais, tribunais que nos julgarão, nós não precisamos nos preocupar com a nossa defesa, porque o Espírito Santo nos instruirá. Olha que coisa maravilhosa. Nós não precisamos nos preocupar em nos defender, não nos preocuparemos nem com o que havemos de dizer, porque o Espírito Santo nos instruirá e nos dirá exatamente o que devemos fazer. Mas aqueles que usam máscaras, por si só, já estão condenados, porque eles não terão a defesa do Espírito Santo e não saberão o que dizer. Queridos, Cristo está tentando mostrar uma coisa muito séria. Existe uma realidade material, natural, carnal. Existe uma realidade espiritual. E o que ele quer mostrar é que nós precisamos tomar uma decisão entre elas duas, entre um desses dois paralelos, e olhar para nós mesmos e reconhecer quem somos diante dessa realidade, significa olhar para onde queremos levar os nossos valores e como enxergamos os nossos valores. Porque eu vou repetir, todas as vezes que usamos máscaras, nós estamos mendigando o amor de uma sociedade mentirosa, ilusória, hipócrita, carnal, materialista, consumista, porque as máscaras só produzem ilusões. Vamos voltar aos versículos 6 e 7 e prestar atenção na beleza das palavras do Senhor Jesus. Quando ele diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. A quarta e última lição que eu aprendo desse texto, desse fantástico discurso de Jesus, é que as máscaras que usamos não aumentam o nosso valor. Jesus olha e diz: não podemos comprar 5 pardais com 2 moedinhas? E eu acrescento assim: nós não podemos comprar prestígio social com o nosso dinheiro e com a nossa aparência. Nós não podemos comprar os padrões mundanos e incorporá-los na nossa vida, e comprar o falso amor e a falsa amizade que nos cerca. Nós não podemos comprar status, posição política e posição social. Podemos sim, podemos. Mas sabe, queridos, presta atenção no que eu vou lhes dizer agora. Por mais que você pague o preço monetário, por mais que você se revista de imagens positivas e ache que com isso a sociedade está lhe dando valor, e por mais que a sociedade de alguma maneira lhe dê de fato valor, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora: ninguém nesse mundo, nunca, desde o começo de tudo até o fim de todas as coisas, ninguém lhe dará mais valor do que o Senhor Jesus lhe deu. Ninguém lhe dará mais valor do que o Deus que te ama incondicionalmente. Sabe por quê? Eu vou te dizer bem direitinho. Porque um dia nas ruas de Jerusalém, um homem simples, carregou uma cruz.
A Bíblia diz, lá em Isaías 53, que não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse, que ele era um homem de dores. Nos diz lá em Mateus 18, que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, era pobre. Mas um dia, os céus se abriram, e o próprio Deus olhou para esse homem simples e disse: este é o meu filho, no qual eu me alegro. Esse homem passou pelas ruas de Jerusalém, carregando uma cruz, não como essa, não era uma cruz bonita, era uma cruz rude, pesada, não havia luzes, havia dor, no meio do caminho. As pessoas zombaram dele, cuspiram, chutaram, riram dele, chicotearam. A sociedade que nós tanto tememos nos matar, rejeitou. E sabe, meus queridos, eu quero lhe dizer qual é o valor que você tem. Hoje eu quero lhes dizer o quanto você vale para Deus. Você vale para Deus o sacrifício do seu Filho único na cruz. Você vale para Deus o impagável sangue de Cristo. Portanto, eu vou te dizer, todas as vezes que você não conseguir entrar nos padrões dessa sociedade, olhe para a cruz e lembre-se: eu valho muito mais do que muitos pardais, porque Jesus me deu valor ao ponto de derramar o seu próprio sangue por mim. Todas as vezes que você se sentir humilhado, negado, envergonhado, olhe para a cruz, mas não para esta, para a cruz do Calvário, onde um alto preço foi pago, para que você saiba o tamanho do valor que Deus lhe dá. Todas as vezes que você for tentado a colocar máscaras na sua face, para se sentir mais aceito ou mais amado, lembre-se de uma coisa: você não precisa, porque o maior amor do mundo já foi lhe entregue de graça, para que você tirasse as suas máscaras. Nós valemos mais do que muitos pardais, porque não há preço que ser humano nenhum possa pagar. Não há nada que eu possa ostentar, nada que eu possa possuir, nada que eu possa conquistar que equivalha ao valor da cruz, ao valor do Calvário. Todas as vezes que você se sentir tentado a usar máscaras, lembre-se que o seu valor não está no exterior. Deus lhe ama pelo que você é, pela realidade que Ele criou em você, porque Ele lhe fez, diz o salmista, com as suas próprias mãos, de modo assombrosamente maravilhoso Deus te fez.
E Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você, porque Ele pagou um alto preço para escrever o seu nome no livro da vida. Tira as máscaras, tira de você tudo que leva para o campo da ilusão e caminha em direção à cruz e não deixa nada te atrapalhar, porque na realidade não existe nada que possa te atrapalhar, porque o amor já foi consumado, e o maior homem do mundo morreu de braços abertos, e quando olhou para mim e para você, e quando todos viram em nós pecadores, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e entregou a sua própria vida em favor de cada um de nós. Não há máscara que possa pagar esse preço, não há ilusão que possa substituir essa realidade, porque Deus te ama, e te ama pelo que você é, incondicionalmente. Deus não desistiu de você, Deus continua te amando.